Olá, olá, meus queridos, muito prazer, eu sou o professor Murilo Amaral e na aula de hoje nós vamos estudar sobre semântica histórica. E nada melhor do que pegar textos antigos para a gente conseguir compreender a evolução da nossa língua. A língua portuguesa, ela começa a surgir ali no século XI, na Península Ibérica, e até hoje ela passou por muitas mudanças. E aqui eu trouxe para vocês um texto de Manuel do Bocage. Mas quem é Manuel do Bocage? Ele é um poeta português, vivia lá na Europa no século XVIII. Olha há quanto tempo que os textos dele foram escritos. E vai ser fundamental a gente utilizar um texto mais antigo para compreender a mudança e a evolução da língua e também a transformação dos valores da nossa sociedade. Meus queridos, o poema que a gente vai ler é um poema chamado Metamorfoses. Vamos ficar atento à construção linguística do texto para vocês compreenderem a evolução da língua e a mudança histórica que teve nela. Lembrou-se no Brasil, bruxa insolente, de armar ao pobre mundo estranha peta. Procura um mono que infernal careta lhe faz de longe e lhe arreganha o dente. Pilhando-o por mercê do averno ardente, conserva-lhe as feições na face preta. Corta-lhe a cauda, veste-o de roupeta, e os guinchos lhe converte em voz de gente. Deixa-lhe os calos, deixa-lhe a caatinga. Eis entre os lusos o animal sem rabo, prole se aclama da rainha ginga. Dos versistas se diz modelo e cabo, a sua alta ciência é a mandinga, o seu benigno Apolo é o diabo. Aqui neste poema de Manuel do Bocage, vocês podem perceber a presença de algumas palavras que não são muito comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, a palavra mono. Mono é um sinônimo para a palavra macaco. Só que aqui no Brasil a gente tem preferido o segundo exemplo. Quase ninguém usa mono para se referir a macaco. E aqui nós temos outros bem interessantes também. Armar ao pobre mundo estranha peta. Peta aqui nesse caso seria como uma brincadeira de mau gosto. Ou então, pilhando-o por mercê do averno ardente, pilhando como se fosse pegando de uma maneira irritada. E assim, aqui a gente vai tendo vários exemplos de algumas palavras que não se adequam necessariamente ao nosso tempo. E aqui a gente vê uma mudança histórica na nossa língua. Mas o mais importante, meus queridos, não é só a evolução da língua quanto à sua estrutura, mas também aos valores sociais da nossa sociedade. Todavia, essas palavras antigas que estão no meio desse texto podem, por vezes, atrapalhar a nossa compreensão. Numa primeira leitura, é até bem difícil compreender esse soneto do Bocage. Mas olha só o que ele está contando para a gente. É triste, é lamentável. A história diz o seguinte, que no Brasil uma bruxa insolente quis armar ao pobre mundo uma estranha peta, ou seja, uma bruxa quis armar ao Brasil uma brincadeira de mau gosto. E o que essa bruxa fez? Ela pegou um macaco, colocou ali umas roupinhas, transformou o grunhido dele em voz de gente e acabou cortando a sua cauda. Olha só, ela está pegando um animal e transformando-o em outro. Só que ela diz que esse animal que nasceu aqui no Brasil, na verdade, que agora anda lá na Europa, ele é o sujeito negro. Ou seja, ela está aqui nesse momento associando totalmente a origem do povo negro separada da origem do povo branco, como se houvesse uma distinção entre as raças, entre os grupos étnicos, o que na nossa sociedade hoje a gente sabe que não existe e que, na verdade, fazer esse tipo de associação é até mesmo um crime. Então, acho muito importante a gente trazer aqui esse exemplo do Manuel do Bocage, que por vezes é só lembrado pelos seus poemas de amor, mas ele também era um poeta extremamente racista. Mas esse poema foi direcionado, na verdade, a outro poeta, que era negro, o Domingo Caldas. E era muito comum que, naquele momento, os versistas eles acabassem brigando entre si, compondo poemas difamando o outro. Igual, talvez, hoje a gente possa assemelhar com as batalhas de rap. Todavia, quando o Bocage vai criticar a poesia de algum poeta branco, ele fala mal da poesia em si, ele não fala mal da pessoa. Mas aí quando ele vai criticar o Domingo Caldas, que era negro, parece que ele nem lembra que ele escreve poesia, e só critica por conta da cor da sua pele. Pois é, galera, parece que a leitura desse poema pesou um pouco o clima, né?
Mas é isso, a língua portuguesa ela vai se transformando e junto a isso também os nossos valores. E que bom que está sendo para melhor. Mas vocês vão ver que a nossa língua realmente não para mesmo. E uma coisa que mudou bastante foram os nossos pronomes de tratamento. Você sabe qual a origem do pronome você? O pronome você, na verdade, ele tem uma origem muito antiga, quando se falava vossa mercê. Vossa mercê é um pronome de tratamento que funciona assim como vossa excelência, vossa santidade e assim por diante. Só que nesse caso, vossa mercê é usado para pessoas comuns, pessoas que não têm título. Por exemplo, para o presidente da República se usa vossa excelência, porque eu estou me referindo ao cargo de excelência dele, que é de presidente da República. Ou vossa santidade, que serve somente para papas. Eu não estou me referindo ali ao papa como pessoa, eu estou referindo ao cargo. Só que para as pessoas comuns, que não têm um cargo de excelência nem de santidade, a gente utiliza vossa mercê. E é exatamente isso que significa a palavra mercê. É uma ausência. Igual quando a gente usa aquela expressão, você ficou à mercê da própria sorte, como se estivesse ali ausente, abandonado. E depois do vossa mercê, a gente vai ter várias transformações. Vai vir o vós-me-cê, o van-cê, até chegar no você, que é até onde a nossa gramática já aceitou. Mas existem variações ainda. No interior é muito comum a gente encontrar quem fale o cê, e no nosso dia a dia o mais comum é encontrar somente cê. Então veja aí a mudança da nossa língua. E a gente ainda pode encontrar variações no mundo da internet, igual quando a gente escreve VC. O que eu acho muito interessante e totalmente válido, porque se trata de um aplicativo de mensagens instantâneas. Mas atenção, eu já vi muita gente no WhatsApp escrever assim, cê tá bom? Só que em vez de colocar CE numa referência a você, acaba escrevendo SE. Só que SE é outra palavra, uma conjunção que traz ideia de condição. Então, abrevia VC, mas não coloca SE não. Por hoje é só, meus queridos, foi maravilhoso o nosso encontro. E se você quiser ter acesso a videoaulas completas, vai lá conferir o meu canal do YouTube, Murilov Poesias, que tem aulas sobre esse e outros assuntos completas e totalmente gratuitas. E se você quiser saber sobre mais curiosidades da língua portuguesa e de música, se liga lá no meu Instagram, no @MurilovPoesias, que lá vai ter tudo isso para vocês. Fica aqui um grande abraço do Murilov e até a próxima. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!